Graças ao nosso Deus e Pai. Realmente é um privilégio para todos nós, amados, termos lugar para estarmos juntos, congregados ali, para celebrarmos ao nosso Deus, ao único Deus, um culto de louvor, um culto de agradecimento, um culto onde Deus, pela sua palavra, Ele fala aos nossos corações, pelos louvores, pelos irmãos, obrigado pelos levitas da casa do Senhor, as irmãs, a ministração, na dança, graças ao nosso Deus por tudo quanto fez, tem feito e por tudo quanto Deus ainda vai fazer. Louvado seja o Senhor. Será que eu vou cair? Estou meio tonto assim, será que... Não vou poder dar uns pulos hoje? Meus amados, nós temos aprendido uma coisa que eu estava observando lá embaixo com as crianças. E lá eles têm aprendido uma parte da palavra, Efésios capítulo 6, onde fala da armadura, fala do combate, que fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E é uma coisa interessante que eles têm aprendido, eles têm decorado a palavra. Não é isso, Rogério? Rogério, Ana, eles estão à frente lá das crianças e de vez em quando a gente desce ali para estar junto com as crianças também. Então vemos que a igreja, ela tem investido na vida das crianças, porque a Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar. Amém? As crianças de hoje serão os adultos de amanhã, do futuro. Então, se são homens, se são crianças que estão sendo instruídas, recebendo ali o ensinamento da palavra, a instrução da palavra, certamente serão ali verdadeiros valentes neste mundo. Verdadeiros valentes neste mundo. Porque sabemos que quando eles são ministrados, são ensinados ali, a palavra, ela fica ali como que impregnada na vida deles. A palavra fica realmente arraigada no coração deles. Isso vai fazer diferença lá na frente. Eu não tive, os meus filhos tiveram, mas eu não tive essa oportunidade. Porque eu fui conhecer Jesus lá na frente, um pouco mais velho. Mas eles desde bebê, já gerando lá no ventre da mãe, já estávamos orando por eles. Vinha na casa do Senhor, com certeza, estava ouvindo os louvores ali, através, dentro da barriga da sua mãe, do ventre, ele estava ouvindo ali o culto, participando, havia uma participação ali. E depois que nasce, desde bebê, tem uma classe lá embaixo com os pequeninos, né, e tem uma divisão por idade também, e vemos que a cada faixa etária recebe uma ministração, tem as músicas, e isso aí é maravilhoso, meus amados. Isso é algo muito excelente, porque nós podemos observar que quando a criança ela recebe essa instrução, ela é uma criança diferente. É uma criança diferente. Na escola, em casa, perante os vizinhos, você vê a educação, você vê o jeito, o porte dessas crianças. Isso é louvável, isso é realmente algo que não tem dinheiro, não tem riqueza que possa pagar isso aí. Mas eu gostaria de dizer que essas crianças são verdadeiros soldados, combatentes, porque tem uma vida toda pela frente. E quantas situações vão ter que enfrentar? Quantas situações vão ter que estar decidindo, tomando uma decisão, buscando uma resposta? Com certeza, quando colocamos Deus à frente, Deus não nos decepciona. Amém, queridos? Deus é fiel. Aleluias! Ele é fiel. Então vemos que é maravilhoso poder observar que as crianças estão sendo abençoadas através do ensino da palavra. Louvado seja o Senhor, né? Então vemos que são etapas na faixa etária dele, até chegar à idade dos jovens, à idade adulta. Realmente é muito bom. E Deus vai fazendo, Deus vai agregando, Deus vai realmente trazendo para esses jovens, os adolescentes, os juniores,
Deus vai realmente trabalhando na faixa etária de cada um. E isso é realmente uma grande bênção. O Senhor, Ele tem olhado com bons olhos o trabalho, o empenho da igreja nesse aspecto também. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a passagem. Estivemos orando e tínhamos assim várias passagens, mas o Senhor nos levou a essa passagem, que eu vejo que é algo assim importante, que é nós guardarmos a nossa fé. Como é importante guardar a fé. Como é importante combater o bom combate e realmente acabar a carreira e deixar a fé ali realmente fervorosa. Não perdermos em momento algum o foco. O foco, que é andar com Jesus e que essa fé, ela seja uma fé inabalável. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Esse relógio meu aqui, ele é meio atrapalhado. Que hora que é no relógio dos irmãos aí? Tá quase aqui. Esse relógio aqui é do tempo antigo, ele só trabalha se balançar, viu? Se parar, ele não para de trabalhar, viu? Então, você viu aquela conversa que nem relógio trabalha de graça? Isso aqui é do tempo daquele lá. Você tem que mexer com ele para ele trabalhar. Então vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, vamos ler aqui alguns versículos. Amém? A partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus amados irmãos, nós aprendemos uma coisa na palavra de Deus, e o cristão, ele não é um derrotado, ele não é um fracassado. Mesmo que às vezes ele tente fazer algo e não dá certo, realmente não, ele elaborou um projeto e de repente não aconteceu do jeito que ele queria. Então ele tem que criar essa convicção, essa fé, essa certeza de que não deu certo esse projeto, mas eu não vou desistir. Eu vou perseverar. E sabemos que vai acontecer na trajetória da nossa caminhada muitas situações para nós pararmos na caminhada, para estarmos ali como que bloqueados, sem ação, sem saber o que fazer. Mas a verdade é que Jesus Cristo, Ele vem trazer sobre nós algo muito especial. Ele vem nos dar a vida eterna, Ele vem nos dar a salvação, algo que nós não podemos comprar, porque é algo que é de graça, é algo que veio de uma maneira sobrenatural para as nossas vidas. Porque diz a palavra,
todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós não cremos numa religião, numa placa de uma igreja. Nós cremos em Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele todas as ações de graças. Eu estava pensando, no começo desse texto, vemos que aqui Paulo ele estava falando para Timóteo. Timóteo que era ali um companheiro de ministério. E ele sendo assim mais experiente, ele estava ali levando a ele algumas instruções finais. Porque ele queria que a obra continuasse crescendo, tendo o mesmo desempenho, mas Deus usando homens com responsabilidade, homens comprometidos, homens realmente fiéis ao Senhor. Meus amados, hoje Deus está atrás de homens e mulheres que são fiéis ao seu chamado, que têm um compromisso, que amam ser filhos de Deus. Eu amo ser filho de Deus. É maravilhoso saber que eu sou filho de um Deus Todo-Poderoso e que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu faço parte, nós fazemos parte, amém, meus amados, dessa grande família, que é a família da fé. Então nós buscamos em Cristo Jesus, obedecer essa palavra que Ele tem nos colocado em nossas mãos, que Ele tem nos dado para que nós pudéssemos assim dar continuidade. Paulo falando a Timóteo ali, e vemos que essa palavra ela ainda continua ecoando, continua ainda persistindo, porque certamente a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Aleluias! Amém, meus amados? Não voltará vazia, mas ela vai cumprir o propósito. Mas, Senhor, a igreja, ela tem gente que tem 40 anos que está na igreja. Tem na igreja pessoas que faz um mês, que tem um ano, que tem dias. E eles ouvem a palavra e o Espírito Santo traduz, leva o entendimento, a clareza, a revelação. E eles são fortalecidos na fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Amém, queridos? Por ler a palavra, por ouvir a palavra. Então, você é fortalecido na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E saber, meus amados, uma coisa que nos deixa assim, impactado e felizes, é quando nós falamos e testemunhamos do grande amor de Deus. Nós falamos e testemunhamos daquilo que Jesus Cristo tem colocado em nossas vidas. Ele tem colocado paz. Amém, amados? Colocado alegria. Colocado esperança. Senhor, o cristão agora, você se converte, agora acabou o problema na sua vida. É mentira. Não é verdade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque Ele venceu no nosso lugar a morte. Ele venceu no nosso lugar aquilo que nós deveríamos passar. Ele passou no nosso lugar. O preço da nossa redenção já foi pago na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. Isso é motivo de regozijo. É motivo de alegria. Todos os dias, todas as manhãs. Você acorda e você dá aquela respirada e dá um glória a Deus, porque você está vivo, vivo para a glória de Deus. Amém, queridos? Então vemos que nós temos uma grande responsabilidade, né, de falar a palavra em todo o tempo. Temos a responsabilidade de guardar a nossa salvação, que é algo precioso. A nossa salvação, temos que cuidar dela, zelar por ela, preservar a nossa salvação. Não deixarmos nos ser contaminados com doutrinas e com ensinos e com coisas que são realmente algo que vai nos afastar da verdade do Evangelho. Então Paulo estava preocupado. Timóteo, cuidado com os ensinos, cuidado com os falsos mestres, cuidado com esses lobos vestidos de ovelha, cuidado, porque isso é comprometedor. Mas louvado seja Deus, amados, que temos o Espírito Santo, que nos adverte, que nos alerta, né, que abre os nossos olhos, que dá discernimento,
que dá entendimento. E nós podemos nos alegrar e saber que o Senhor é Ele que está à frente da sua igreja, à frente do seu povo, à frente das famílias, à frente dos lares. Sabemos que temos luta, temos batalhas, temos dificuldades, mas uma coisa é certa, nós temos a vitória. Amém? Então o cristão, ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Pode ter a crise que for no mundo, ele é um vencedor. Amém? Somos vencedores por Cristo Jesus que nos amou. Então vemos que quando você vem à igreja, você se prepara para vir à igreja, então você vem com expectativa de adorar a Deus, de cultuar ao Senhor, de agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito e por tudo quanto ainda Ele vai fazer. Eu não vou na igreja por interesse, eu vou lá na igreja porque eu tenho um problema para resolver, porque eu preciso realmente receber uma bênção, eu vou na igreja. Não, nós não nos achegamos a Deus numa reunião como essa, querendo algo específico, material. O meu primeiro desejo é adorar a Deus, é cultuar ao Senhor, é celebrar a Ele, é um culto, porque Ele é digno desse culto. E, consequentemente, Deus que conhece o coração e as necessidades, Ele vai intervir, Ele vai agir. De que forma? De uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa, de uma forma que só Ele sabe realizar e fazer. Porque não tem uma fórmula escrita de como vai ser. Não, Deus sabe. Só Ele sabe. Glórias a Deus por isso. Que se aparece alguém de uma forma, resolvendo um problema de todo mundo, de uma certa forma, daqui a pouco essa pessoa ela é idolatrada, é endeusada. Deus perde o lugar dele. O homem tem essa tendência. Então, mas Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. Por isso, meus amados, vamos estar atentos, e não deixar de atentar para essa responsabilidade, de guardar a nossa salvação, de testemunhar o Evangelho para outros, de levar alguém para Jesus Cristo. Observa só uma coisa, nós estamos na metade do ano. E se nós fizermos assim uma retrospecção de janeiro até agora, imaginamos agora, para quantas pessoas nós já ministramos Jesus Cristo? Para quantas pessoas nós já falamos do amor de Deus? Para quantas pessoas nós declaramos a verdade desse Evangelho? Para quantas pessoas? Então vemos que nós precisamos realmente colocar a mão no arado e vamos trabalhar para o reino, trabalhar para o Senhor. Porque os dias são difíceis e sabemos que as pessoas elas estão realmente sem saber que rumo tomar, que direção tomar. Estão atordoadas com tantas coisas que estão acontecendo. Sabemos que quando temos Deus, olhamos para o mar, olhamos para as tempestades e sabemos que o Senhor está no controle. Amém? Nós sabemos que Deus está no controle. E Deus Ele tem realmente dado a cada um de nós essa convicção, essa certeza de que nós somos vencedores. Amém, amados? Louvado seja Deus por isso. Amém? Essa semana foi boa, que passou foi boa. Essa será melhor ainda. Amém, amados? Será melhor. Porque o Senhor, Ele está à nossa frente. Ele que fala, Ele que declara, Ele que realiza por nós aquilo que nós precisamos. Vemos que a salvação, ela tem que ser preservada e temos que entender que a salvação é como um presente que nós ganhamos todos os dias. Quem que não gosta de ganhar presente aqui? Fala assim, não gosto de ganhar presente. Todo mundo gosta de ganhar um presente, né? Então, quando você ganha um presente, você se alegra, porque você foi ali lembrado, porque você foi ali considerado, foi estimado. Você, puxa, a pessoa lembrou de mim, ela me considerou, ela gosta de mim. Então você vê que quando abrimos os olhos e vemos o dia, nós nos alegramos e devemos agradecer, Senhor, pelo presente da salvação, a cada manhã, a cada dia. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Obrigado pela salvação. E me ajuda, Senhor, a levar outras pessoas a receber esse presente, a receber esse dom maravilhoso, que é o dom da vida eterna. E não deixar, meus amados, a mão dos bloqueios, as barreiras, romper
a alegria do seu coração. Não deixar realmente que as barreiras da inquietação, da agitação, da ansiedade. Sabemos que essa questão aqui é uma das que tem causado mais problema na vida atual das pessoas, que é onde mexe com a parte da alma da pessoa, com o emocional da pessoa, levando a pessoa realmente a estar ali como que uns farrapos, porque ela começa a lutar com ela mesma. E ela não consegue se livrar dessa inquietação, não consegue se livrar dessa agitação, dessa ansiedade, coisa terrível. E devemos obedecer, ouvir aquilo que Jesus declarou na palavra, atentar para isso. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então sabemos que em Jesus nós temos a resposta, em Jesus nós temos a solução. Basta nós nos aquietarmos, aquietar o nosso coração e deixar Deus fazer, deixar Deus agir, porque muitas vezes nós tomamos o lugar, queremos assumir a direção das coisas, mas é o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai tomar o comando e dirigir a nossa vida. Amém, meus amados? Porque vai dar certo, com certeza vai dar certo. Então deixa para trás de ter medo. Muitas vezes nós temos medo da glória de Deus, temos medo da glória de Deus. Meus irmãos, nós queremos dessa glória, queremos viver nessa glória. A unção do Espírito Santo, Senhor, nós queremos e precisamos da unção do Espírito Santo todos os dias. Eu não posso ter medo disso. Eu quero fazer parte, ela faz parte da minha vida todos os dias. Do poder do Espírito Santo. Onde você pode orar por uma pessoa, falar com uma pessoa com autoridade, com ousadia, com unção ali, declarando ali a soberania e o poder de Deus. Medo de se render à presença de Deus. Gente tem medo de se render. Será que vai acontecer se eu me render na presença de Deus? Renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor. Que há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, mas pelo contrário, Deus atende. Amém? Como está o teu coração hoje? Está agitado? Está inquieto? Está ansioso? Está preocupado com a semana? Preocupado com o amanhã? Como é que vai ser o nosso futuro? Como é que vai ser daqui até o final do ano? Como vai estar as coisas? Nós devemos colocar tudo no altar de Deus. Pai, esse dia está na tua presença, esse dia está no teu altar. Dirige todas as coisas. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Dependo e preciso de ti. Venha em meu socorro. Auxilia-me nesta hora. Dai-me da tua graça, dai-me da tua unção, dai-me da tua presença. Nós precisamos, Senhor. Precisamos da tua intervenção. Muitas vezes temos medo de nos aliançarmos, de termos compromisso, de termos responsabilidade com a causa de Deus. Temos muitas vezes medo do ministério, do chamado de Deus. Não assumimos, não abraçamos. Muitas vezes, medo dos milagres. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos estar no meio dos milagres, das maravilhas, dos sinais, dos prodígios, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez e vai continuar fazendo tudo aquilo que aprove, tudo aquilo que é necessário, porque se nós, se cremos, veremos a glória de Deus. Pai, nós cremos que o nosso Brasil será um país abençoado, que o Brasil será um país onde os pobres, os necessitados, os perdidos, as pessoas que não são convertidas ao Evangelho ainda, elas certamente encontrarão em Jesus Cristo o descanso. O descanso. Ali onde diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Senhor, vem do teu refrigério nesta hora, vem do teu bálsamo, vem da tua cura, vem da tua bênção sobre a nossa vida. Sabemos que precisamos de que essa palavra ela seja confirmada a cada manhã, a cada dia na nossa vida, com fé, não com lógica, não com razão, porque às vezes as pessoas elas querem entender, muitas vezes, os mistérios de Deus, porque tem coisas, meus amados, que não dá para explicar, são mistérios de Deus. Um dia na glória nós vamos saber direito, mas tem coisas que não dá para explicar, porque é sobrenatural,
É os mistérios de Deus. É as coisas que Deus realiza. Que muitas vezes a nossa cabeça, a nossa mente, por mais inteligente, por mais capacitado que seja o homem, ele não vai conseguir entender. Aleluia por isso. Amém? Senão, o homem, do jeito que ele é, já dá nó. Ele dá um nó na cabeça dele que ele fala que Deus não existe. Deus não existe. Então eles não sabem nem o que está falando. Não sabem o que está falando. Antes de você afirmar uma coisa, você precisa ir atrás, pesquisar, se inteirar do assunto para você poder dizer. É igual aquele cineasta. Ele ia falar assim, ó, eu vou provar que a Bíblia é uma mentira, a Bíblia é uma farsa. Só que como é que ele iria provar que a Bíblia é uma farsa se ele não lesse a Bíblia? Então ele teve que começar. Só que quando ele terminou a Bíblia é a verdade. Não teve como ele negar, como deixar de afirmar que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vemos que isso faz toda a diferença, meus amados, toda a diferença. E vemos que quando nós abrimos nossos olhos e começamos a compreender que, assim como Paulo estava preocupado ali com a vida ministerial de Timóteo, vemos que os pastores, os presbíteros, os diáconos, os homens e mulheres, os pais, as mães, estão preocupados. Cada um tem uma preocupação peculiar com aqueles que são próximos seus, de querer sempre o melhor, de que eles andem sempre em vitória, sempre com a cabeça erguida, dando um bom testemunho, dando um exemplo daquilo que Deus tem realizado, das maravilhas que Deus tem feito, dos sinais, das bênçãos que Deus tem realizado. Durante toda a nossa trajetória, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, quantas coisas Deus tem feito, quantas coisas Deus tem realizado. Então, quando nós olhamos para esse texto, vemos ali o apóstolo Paulo declarando, olha, a minha carreira está aqui já no final, chegou o meu tempo. Então ele fala com tanta, de uma maneira simples, mas de uma maneira assim convicta, combati o bom combate. Combati o bom combate. Então quando ele fala isso, meus amados, vemos que ele teve uma grande batalha. Ele passou por certas situações que ele, sendo um homem preparado, um homem realmente com a unção do Espírito Santo, ele passou, ele foi ali afligido, por Satanás, para que ele desistisse, para que o que ele deixou de legado para a igreja não fosse possível. Mas ele perseverou, ele resistiu. Todas essas situações de altos e baixos. Então ele considera a vida cristã um bom combate. Ela é a única luta que vale a pena. Então não desista, meus amados, porque a vida cristã, a luta que você muitas vezes está tendo no seu dia a dia, vale a pena, porque você já tem a vitória acerca desse aspecto. Que Deus não desampara o justo. Deus não deixa o justo ser desamparado. Vemos que lá na frente, quando ele fala da coroa, a coroa que estava preparada, certamente ele estava declarando que receberia essa coroa. Não somente ele, mas todos quanto estivessem crendo e amarem ao Senhor da glória. Então nós, meus amados irmãos, nos alegramos em poder ver que Paulo ele lutou contra Satanás, contra os erros religiosos. Muitos queriam, via de uma maneira, mas ele tinha uma direção de Deus da maneira certa, da maneira correta, como que deveria ser. Dos pagãos, do judaísmo, ele teve luta com relação à imoralidade na igreja, a deturpação do evangelho, os falsos mestres. Então vemos que o mudanismo, a luta que ele teve contra o pecado, vemos que não é fácil, não é fácil. Lá em Jó, ele fala acerca da sabedoria, fala da inteligência, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E vemos que a inteligência é aquele que deixa o pecado. Então vemos que ele teve nele essa bênção, que a sabedoria não se compra ela, que a sabedoria não se adquire ela
com preço de ouro ou prata. E ali ele até faz uma comparação, no capítulo 27, que o ouro mais puro, a joia mais preciosa, não se iguala à sabedoria, não se acha para comprar, porque ela vem de Deus. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Você tem dentro de você a sabedoria, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem o tudo de Deus, porque Jesus é tudo para nós, amém? Porque ele fala ali, o apóstolo Paulo fala assim: Senhor, a tua graça me basta, a tua graça me basta. E devemos declarar: Senhor, a tua graça no meio da luta, da perseguição ali muitas vezes, Senhor, a tua graça me basta, Senhor. Aí você vai ali vai orar, você chora nas madrugadas, você chora na presença de Deus, se coloca ali, se derrama e Deus te renova, Deus te levanta, Deus coloca um óleo novo sobre a tua cabeça. E você levanta ali renovado. Tinha tudo para você dizer: acabou, não tem mais jeito, não tem como prosseguir. Mas pelo contrário, você sai renovado, animado, crendo, né, que você vai dar o testemunho daquilo que está acontecendo. O testemunho de vitória. Aleluias. Então vemos que ele completou a sua carreira em meio às provações. Quem é que não tem dificuldades? Todos nós temos, né, amados? Todos. Principalmente nessa fase, nesse período do ano, nesses 2 últimos anos, vemos como tem acontecido as coisas. Mas isso serve, meus amados, serve para estarmos alertas. Precisamos orar. Precisamos orar. Para que haja as eleições, para que entre pessoas que tenham responsabilidade, que possam cumprir com lealdade aquilo que estão se propondo a fazer. E cremos que Deus é poderoso para fazer. Então vamos colocar as autoridades, os políticos aí que estão saindo como candidato, para que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, né, levante homens que estejam realmente preparados para assumir o comando, o governo, porque não está fácil. Temos ouvido pelos noticiários, os escândalos, as coisas erradas, e eles acham que estão fazendo a coisa mais certa. Eles não estão nem aí, meus amados, percebe? Não estão nem aí. Falei: Jesus amado, tem misericórdia. Eu fico um cego, né? A ganância, a coisa pelo dinheiro. Então realmente isso é uma coisa assim absurda. Mas Jesus tem misericórdia, né? E vemos que não é brincadeira o que está acontecendo com o Brasil. Então vemos que, diante das tentações, o importante é que ele permaneceu fiel. Vamos abrir, eu vou pedir para os meninos lá se eles podem me ajudar. Hebreus 12, de 1, versículo 1 e versículo 2. Eu ia falar aqui 2 horas, irmão, mas eu desisti, viu? Olha lá, o que está escrito lá? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só que bênção. Olhando para Jesus, autor vamos todo mundo ler? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, meus amados? Jesus, maravilhoso. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel. Porque fiel é o que prometeu. Amém, meus amados? Louvado seja o Senhor. Então vemos que nós devemos olhar para a palavra e não deixar escapar, meus amados, não deixamos escapar aquilo que Deus está nos dando nesta hora, para que lá amanhã nós possamos entender que esse revestimento, que esse ensinamento, que essa palavra, ela vai fazer efeito lá na frente, porque nós precisamos, obviamente, bater, lutar,
sair vitorioso, mas a nossa fé, meus amados, não podemos deixar nos abalar em momento algum. Vemos que ele conservou a lealdade à fé em tempos de severas tribulações, severas dificuldades, severas lutas. Sabemos que o Brasil, nesses últimos 20 anos, temos passado por altos e baixos, situações, mas o interessante é que as coisas não param de crescer. O comércio, a indústria, né, as pessoas vão melhorando, vão desenvolvendo. Imagina só se o Brasil fosse, se os governantes, as autoridades, fossem realmente leais. Imagina a potência que seria o Brasil. Por isso nós devemos orar, porque a palavra declara: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Orar para que a nação, o nosso Brasil, se converta, né? se dobre aos pés do Senhor. Então vemos que vemos que ele teve tudo para voltar para trás, mas ele enfrentou as severas tribulações, né? E momentos de grande desalento e grande dificuldade. Mesmo quando abandonado pelos amigos, ele não desistiu. Nunca cedeu terreno no tocante à verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é inegociável. A verdade do Evangelho é uma só. Não tem meio termo. Jesus é Jesus. Ele cumpriu a parte dele. Agora nós devemos, como seus servos, obedecer e fazer a nossa parte. E ser obedientes até o fim. Assim como o apóstolo Paulo aqui na palavra. Em 2 Timóteo 3, os meninos lá nos ajudam também, 14 e 16. Versículo 14 ao 16. Olha lá, está na tela lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de que o tens aprendido. Então ele fala ali realmente com conhecimento. Realmente entenda bem o que está acontecendo. Considera tudo isso que foi ensinado, tudo isso que foi falado. Que desde a tua meninice, olha lá, as crianças, a importância de a criança ser instruída, a importância da criança ser ministrada, ser ensinada, decorar a palavra. Então vemos que as crianças ser cheias do Espírito Santo, ser batizada com o Espírito Santo. Oh, aleluias! Louvado seja o Senhor. Dentro da tua meninice, sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aleluias! Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Aqui em 1 Timóteo agora, 6,12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? Oh, aleluia, né, irmãos? Por onde você passa, você deixa o testemunho de Jesus Cristo. No trânsito, você não fecha ninguém. No trânsito, você não fala palavrão. Você não agride ninguém. Você dá a vez para o outro. Não é assim? Amém, amados? Deve ser dessa forma. Porque vamos ali refletir a bênção da salvação. Refletir a bênção de Deus na nossa vida. Mas não dá para aguentar, para uma fechada. Eu não consigo ficar quieto. Tem que falar alguma coisa. Tem que gesticular. E sabemos que isso é super perigoso também, né? Sem dizer que isso é perigoso, você tomar um tiro, ser agredido aí de uma forma violenta, por causa de uma buzina,
E às vezes por causa de um gesto que você faz. Outro dia eu estava passando aqui atrás, perto da City aqui, e ele tem um trecho daquela rua que é contramão, né? E eu buzinei pro camarada, buzinei para ele. Pum! O cara ficou bravo comigo, né? Fez um gesto lá, fez misericórdia. Podia ter ficado quieto, né? Mas deixa lá. Então, fosse uma viatura que estivesse passando ali, uma autoridade, eu queria ver se ele ia fazer alguma coisa, né? Mas assim, nós temos que dar o exemplo muitas vezes. Às vezes acontece de você parar, tomar uma multa, desapercebidamente, vai agora. Se deixa alguma multa na minha casa lá, que eu não entendi. Recebi essa multa, foi eu? Não acredito. Ponto na carteira, vai ter que pagar esse negócio ainda? Aí, porque aqueles momentos que você dirige todo dia, você está no trânsito. E hoje é cheio de radar em todo lugar, tem câmera em todo canto. Aí farol, eu ia, de repente, tinha um carro na minha frente, esse carro não saía do lugar. Quando eu fui, o farol fechou. Aí é lugar de passar o pedestre agora, eu fiquei em cima da faixa. Aí veio a multa lá, a foto e a multa. Eu errei. Eu não percebi na hora, mas eu errei. Não foi intencional, mas eu errei. Então nós temos que pagar pelos nossos erros, né? Então tomar cuidado para deixar um bom testemunho por onde a gente passa, né? De que a graça de Deus, o amor de Deus está a nosso favor, não é para nos prejudicar, mas pelo contrário, vem a nosso favor, né? Para realmente nos abençoar. E vamos assim estar cuidando, lendo a palavra, para que a doutrina, os ensinamentos do Senhor Jesus possam ser passados de geração, né, em geração, com sabedoria, com autoridade, com amor, né? Então vemos que mostrando o caminho, dando uma direção para que as pessoas possam viver de forma digna e serem abençoadas pelo eterno Deus, porque o Senhor, Ele tem estendido as suas mãos para abençoar todos quantos conhecem a verdade, porque diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, meus amados? Do preconceito, da religiosidade, do medo, muitas vezes, essa verdade ela vem mudar a nossa vida. Vem que a palavra ela mudou a minha vida, mudou a minha visão de vida, porque a palavra ela é luz, é lâmpada para os meus pés. Então realmente ela traz algo que nenhum outro livro traz para nós. Se você lê os livros de motivação, né, você lê e não muda aqueles negócios lá. São os livros, como é que fala? Para te motivar, para você não ficar desanimado, ir em frente, prosseguir. Principalmente na área de vendas, tem muito esse negócio. Então você recebe muito não, você fica tonto de tanto ouvir não. Então você tem que realmente confiar. Jesus, eu vou sair para a rua. Se eu ouvir os não, mas eu creio que vai ter um monte de sim lá na frente. Vamos passar por cima. E Jesus é o nosso Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus é a nossa vitória. Eu gostaria aqui, para a gente encerrar, meus amados, ler aqui em Hebreus, capítulo 11. Porque a preocupação de Paulo com Timóteo aqui, vemos o que acontece, o que ele declarou lá no começo, meus amados, é algo que está acontecendo agora. A gente percebe isso. As pessoas convertidas ao Evangelho, elas vão estar ouvindo a palavra e vão dar crédito à palavra. Mas tem muitos que estão dentro da igreja, que ouvem a palavra e não querem ouvir aquela palavra. Porque ela fala do pecado, ela fala do arrependimento, ela fala de conserto, ela fala realmente de uma vida de santidade. Então essa palavra ela é repugnada, eles não querem ouvir isso. Agora tem aqueles que estão desviados, que se ouvem uma palavra dessa, eles começam a criticar. Então Paulo estava advertindo, cuidado. Vamos tratar dessas pessoas, vamos falar com jeito com essas pessoas, para que eles possam ter os seus olhos da fé abertos e possam compreender que Deus não é Deus de brincadeira, Deus leva as coisas muito a sério. Subir aqui em cima no altar, meus amados, é algo muito sério, algo comprometedor. Então Deus, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe como nós caminhamos, Ele sabe como nós vivemos.
E é uma responsabilidade. E o diabo, ele sabe o que você faz. O que você está fazendo no dia a dia, ele sabe, é um acusador. E vem para te derrubar. Então, por isso precisamos estar com a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. A bênção do eterno Deus sobre os nossos corações. Amém? Coração fervoroso, que ama estar na presença de Deus, que ama estar com os irmãos, que ama viver para Deus. Aleluias! Vemos que o Espírito Santo adverte todos que permaneçam fiéis a Deus e se submetam à palavra de Deus. Essa é a advertência do Espírito Santo. Que venhamos nos submeter à palavra de Deus, viver a palavra, dar o testemunho e deixar realmente para trás todo tropeço, todo embaraço, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Vamos abrir lá em Hebreus 11. Não tem como a gente falar da fé e não falar essa passagem, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Amém, meus amados? Você tem alcançado o testemunho na tua caminhada? Como servo, como serva do Senhor, como filho de Deus? Você vai olhar para essa semana e dizer, eu vou ter uma semana abençoada. Porque você declara pela fé. Você não está vendo, mas você tem convicção. Eu vou ter uma semana abençoada. Não vou ter medo de enfrentar o amanhã. Vou ter coragem. Porque a minha fé, a fé que eu tenho em Cristo, a fé que eu tenho em Deus, ela vai me levar a essa vitória maravilhosa. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho aos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes a sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Você tem agradado a Deus? Amém? Temos agradado ao Senhor, temos feito a nossa parte. Somos falhos, mas temos buscado em agradar a Deus em tudo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluias, glórias ao Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você sabe para onde você vai, não sabe? Nós sabemos para onde nós vamos. O Senhor tem uma promessa. Nós vamos permanecer aqui como o apóstolo Paulo. Ele realmente combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé, sabendo que Deus tinha algo mais excelente para ele. Pela fé habitou na terra da promessa, em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O Senhor fala na sua palavra que, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você faz parte, nós fazemos parte dessa grande bênção, porque Jesus Cristo veio, amém, queridos? E por causa dele, somos uma grande família, e somos abençoados pelo Senhor, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe
tinha prometido. Amém, meus amados? Então não há impossibilidade para Deus agir. Não há impossibilidade para Deus realizar. Nós precisamos ter essa fé. Ela viva em nossa caminhada. Viva no nosso dia a dia. Viva na nossa vida. Porque certamente, quando nós orarmos, quando nós oramos crendo, Jesus declara: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É óbvio que é algo dentro da perfeita vontade de Deus. Amém, meus amados? Deus nunca vai dar uma coisa para desgraça nossa, vai nos dar sempre o melhor. Por isso também, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé. Amém, amados? Nós vamos morrer na fé um dia? Amém? Vamos partir para a glória, mas com essa fé convicta. Amém, amados? Não largar para trás, desanimar, virar as costas para o Senhor, mas pelo contrário, continuar em frente, porque vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e recebendo-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Maravilhoso, né? Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. A nossa pátria não é na terra, a nossa pátria é com Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos fazer como Paulo declara ali: vamos batalhar, vamos bater o bom combate, vamos enfrentar as aflições desse mundo, vamos enfrentar as dificuldades. Até muitas vezes, para você falar do amor de Jesus, encontra dificuldades, encontra lutas, e nós vamos enfrentar essas dificuldades sabendo que maior do que a dificuldade é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que está conosco, está interessadíssimo na conversão, na salvação das almas, porque não há prazer em Deus em ver o perdido ir para o inferno, não há prazer em Deus nisso, mas nós olhamos para o perdido e vamos interceder, vamos orar por ele, vamos clamar, vamos falar do amor de Deus, vamos declarar que Jesus Cristo já morreu no seu lugar. Jesus Cristo já pagou o preço pela sua redenção. E assim, nessa fé, nessa certeza, nós vamos continuar. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Aleluia. Por isso, também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque lá já lhes preparou uma cidade. Sabia, meus amados, que nós temos preparado lá para nós um lugar especial, uma cidade, a cidade do nosso Deus. Aleluias. E vemos que, meus queridos irmãos, que muitas vezes as pessoas estudam tanto e eles não conseguem entender essas coisas. Estudam tanto, estuda e até querem contradizer aquilo que a palavra está dizendo. E vemos que a palavra de Deus ela vai se cumprir de uma maneira poderosa, tremenda. E vemos que o que Deus tem feito até aqui e ainda aquilo que Deus vai fazer. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Vamos à nossa caminhada, oferecer a Deus com sacrifício, vamos oferecer o nosso melhor para Deus. E queremos que Deus seja na oferta, seja em estar ajudando alguém, levando alguém para o Senhor, enfim, dando uma carona para alguém. Vamos fazer o nosso melhor, porque Deus com certeza se agradará disso. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Até aqui, irmãos. Então vemos que Deus traz à existência as coisas que não são como se já fosse. Eu não sei como está o teu coração hoje. Eu não sei como está a tua vida nesse momento. Porque sabemos que
Cada um de nós temos uma necessidade. Cada um de nós buscamos em Deus algo especial para nós. Senhor, eu quero sombra e água fresca. Eu quero, Senhor, estar debaixo da bênção permanente. Sabemos que não é dessa maneira. Vamos ter lutas, mas uma coisa é certa, meus amados, que vamos ter em nossas mãos a chave, já temos em nossas mãos, em Jesus, a chave da porta, daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém, meus amados?